Olá, meus irmãos. Eu gostaria, com muita alegria no coração e uma imensa satisfação, apresentar para vocês o meu mais novo livro que acabou de chegar, chegou essa semana, né? Cujo título é Contra o Legalismo, o subtítulo é Combatendo uma Velha e Ardilosa Heresia. Aqui está, alguns irmãos que me acompanham já estão cientes, né, deste livro. Ao total, ele tem 244 páginas, é um tratado teológico, exegético, hermenêutico e também histórico, né, sobre essa questão do legalismo. No livro, na introdução, eu apresento a definição do que é legalismo e também as múltiplas facetas dessa desgraça, dessa praga que é o legalismo, que desgraçou com o cristianismo bíblico, verdadeiro e genuíno, tá bom? Então, eu me proponho no decorrer do livro a apresentar, né, essas várias características do legalismo. Eu destaco sobre questões como dízimo, como jejum, como joias. Se vocês acompanhar comigo o vídeo, vocês vão perceber também pelo sumário, né, que trato, por exemplo, no capítulo 1 eu faço uma rápida análise na carta aos Gálatas, né? No capítulo 2 eu trato sobre as bebidas alcoólicas e o fumo. Capítulo 3 sobre as joias e as tatuagens. Capítulo 4 eu apresento 13 principais versículos usados pelos legalistas. Sabe aqueles textos bíblicos? O corpo do crente é o templo do Espírito Santo, por isso não faça isso, não faça aquilo, ok? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, né? Então você não pode fazer isso, você não pode usar aquilo, irmã, porque é coisas do mundo. Então você é um crente mundano, você tem que se afastar disso. Então eu apresento estes versículos, tratando de forma exegética, hermenêutica, e contextual, tá bom? Do que essas passagens realmente querem dizer. No capítulo 5, eu trato sobre o cabelo das mulheres, é um capítulo muito interessante, porque eu faço uma análise exegética em 1 Coríntios 11, as pessoas deturparam as palavras de Paulo ali, falando que Paulo está tratando sobre o cabelo e tudo mais, que cortar cabelo é pecado, e eu defino o conceito, né, da palavra tosquiar no original grego que Paulo usa ali em 1 Coríntios 11, que Paulo tem outra coisa em mente e não é cabelo e corte de cabelo e tudo mais, tá bom? Deixa eu conferir aqui. No capítulo de número 6, eu trato sobre as músicas seculares, as modas, os exercícios físicos, as torcidas nos esportes, silicones, os jogos e o jejum. Bem interessante. E o meu, digamos, xodozinho, né, de todos os capítulos, é o apêndice Vozes na História da Igreja. Eu me debrucei muito e tive muita ajuda do meu mestre Jailson Serafim, que fez o prefácio, um dos prefácios do livro, né? E me auxiliou muito nesta obra, eu cito o nome dele aqui também no livro. Ele me ajudou muito na parte histórica da igreja, né? Como os patrísticos, os reformadores, puritanos, alguns teólogos mais recentes trataram sobre essa questão, né? Sobre a questão das joias, da bebida alcoólica, do fumo, inclusive das tatuagens. Eu aprendi muito ao escrever esse livro. Você sabia que os primeiros cristãos, eles se tatuavam, eles faziam marcas nos seus corpos? Vocês sabiam disso? E toda essas minhas pesquisas, argumentações, informações apresentadas no decorrer do livro, eu apresento todas as fontes pesquisadas. O que eu fiquei imensamente grato a Deus é pelo fato de este livro conseguir sobressair e muito no primeiro livro. O primeiro livro sobre a questão da cobertura, ele foi uma obra muito simples, né? Foi a minha primeira literatura, então foi muito simples. Este livro, ele ficou muito mais volumoso. O primeiro livro teve 104 páginas. Esse tem 244 páginas. O primeiro livro eu não acrescentei notinhas de rodapé. Este livro aqui, ele está repleto de notinhas de rodapé, com informações, com curiosidades, né? Com assuntos que eu não trato ali no corpo do texto do livro, né? Porque eu acho que sairia muito fora do assunto, mas eu adiciono lá na notinha de rodapé, no último capítulo, na última página de cada capítulo, e você
vocês que tiveram o interesse e o privilégio de comprar vão poder perceber isso. Então, eu acredito que foi uma obra exegética, teológica, hermenêutica, histórica, muito bem embasada. Eu já ouvi irmãos dizendo que não se tem uma obra... uma obra como esta aqui no cenário evangélico brasileiro. Os irmãos estão lendo, estão dizendo que é como assistir uma série, né? Você termina de ler um capítulo e quer ler o próximo e não parar porque a leitura é gostosa. Um irmão falou que a leitura é como se quase fosse uma conversa, parece que eu estou conversando com o leitor, e eu me esforcei ao máximo para tentar deixar a leitura mais gostosa possível, cativante possível, né? Eu gostaria do fundo do meu coração que vocês pudessem adquirir esta obra para enriquecer seu conhecimento, seu crescimento em Deus, tá bom? Um outro detalhe interessante seria a parte da própria editora, né? Um grande abraço e um agradecimento ao irmão Jackson da Mata, a sua esposa, a editora Porto de Lenha, né? Que promulgaram esta obra, né? Vocês percebem que é um baita livro, né? É um livraço. Se vocês perceberem, páginas amarelinhas, como eu pedi, eu não gosto muito de livros de páginas brancas, folhas brancas, né? E o editor realizou meu sonho de colocar páginas amarelinhas, né? A letra também, se eu aproximar aqui, ficou uma letra que os irmãos podem ler sem cansar, né? Até os irmãos mais velhos que têm dificuldade, alguns com a visão. Então, foi uma baita obra em todos os aspectos e eu louvo a Deus por isso, tá bom? Agradeço aos irmãos, irmão David Viana da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, Anápolis, Goiás, né? Que ajudou no endosso, a irmã Carla Fernandes, autora de O Ancestral que Habita em Mim, os irmãos que ajudaram no prefácio, pastor Rodrigo Caeté, o grande teólogo, irmão em Cristo, Jailson Serafim, meu pai espiritual. Deus os abençoe grandemente, tá bom? Eu creio que esse livro só irá somar, tá? Sobre as questões doutrinárias, polêmicas, espinhosas, como bebidas alcoólicas, eu vou muito além do que vocês já ouviram falar. De vídeos rápidos, curtos no YouTube, de grandes pastores aí que vocês ouviram. No livro, eu me proponho a trabalhar minuciosamente sobre todas estas questões polêmicas, com muito texto bíblico, com análise, seja no hebraico ou no grego, com textos bíblicos mal interpretados. Eu vou além de tudo que vocês já leram ou já assistiram por aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Abraço.